Muitos líderes têm dificuldade para delegar e a maioria deles nem se dá conta disso. Agora, por que isso acontece e como você pode delegar de forma eficiente? Eu sou Dalton Ribeiro e esse é o Dalton Cast, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Roda a vinheta! Então vamos lá, vamos começar entendendo, o que acontece. Quais são os malefícios de não delegar? Por que é tão ruim isso? Bom, primeiramente porque você não consegue desenvolver a sua equipe. Se você faz tudo, se você decide tudo, se você controla tudo, as pessoas não conseguem exercitar nem a tomada de decisão, nem a forma de ter responsabilidade e autonomia. Então a equipe não consegue se desenvolver. O segundo ponto é que, normalmente, isso leva a um quadro de estresse muito grande. Um desequilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, porque você acaba tendo que dedicar muito tempo ao seu trabalho. Se você não delega, você tem que fazer muito mais coisas. É aquele famoso microgerenciamento. Eu tenho que me envolver em tudo. Eu tenho que saber de tudo. Eu tenho que tomar decisões pequenininhas. Decisões de R$50, decisões de R$100 estão ali na mão de uma pessoa que tem um cargo de direção. E às vezes até do dono da empresa. Às vezes você é dono da empresa e está se envolvendo em coisas ali pequenininhas do dia a dia. E querer se envolver em tudo e decidir tudo acaba gerando um nível de estresse muito grande, um nível de ansiedade muito grande. A pessoa não consegue tirar férias, não consegue passar um final de semana sossegado. Férias, então, como eu falei, férias é impossível. Como eu vou me afastar da empresa se a empresa depende de mim para tudo? Normalmente a pessoa trabalha mais de 12 horas por dia, todos os dias. Não é raro que a pessoa tenha problemas de insônia, que acorde no meio da noite ou que tenha dificuldade de dormir. Um nível de estresse muito elevado e quanto maior a empresa, quanto maior a equipe, quanto maior o volume de transações, de faturamento envolvido, maior é o problema. Por quê? Porque as chances são de que as tarefas vão se multiplicando e quem não consegue delegar acaba tendo que carregar o mundo inteiro nas costas. Inclusive, dores nas costas, dores nas articulações também são consequências muito comuns. Afinal de contas, é um peso muito grande tentar carregar a empresa inteira sozinho. Agora, por que muitas pessoas não conseguem delegar? Existem 3 causas principais para isso acontecer. A primeira delas é que às vezes a pessoa tem dificuldade de abrir mão do controle. São pessoas controladoras. A segunda causa é falta de confiança nos liderados. Você não delega porque você não confia. E aí pode ser 2 coisas, Pode ser que realmente a sua equipe não tenha competência para tomada de decisão, você tenha só pessoas com nível operacional, famosos apertadores de parafuso, que não conseguem pensar, ou você tem pessoas competentes, capazes, mas você não consegue confiar nessas pessoas por algum motivo. E um terceiro motivo muito comum é medo de ser substituído. Isso normalmente não acontece com o dono da empresa, mas acontece com o gerente. Muito comum isso acontecer ali na linha gerencial ou até abaixo um pouco da linha de supervisão. Então, medo de ser substituído. Tipo, se eu delegar, se eu passar as responsabilidades, talvez não sobre nada para mim, ou as pessoas vão acabar percebendo que eu não tenho serventia. Ou se eu ensinar muito, se a pessoa que está abaixo de mim souber muito, ela pode vir a ocupar o meu lugar. Isso também é muito comum, principalmente nessa linha ali de supervisão, coordenação e gerência. Mais acima, isso se torna um pouco mais difícil de acontecer. Então, esse medo de se tornar irrelevante acaba fazendo com que a pessoa concentre tudo, não delegue, e aí as coisas, obviamente, não funcionam como deveriam na empresa e a pessoa fica extremamente sobrecarregada. Muito bem, então agora
entendendo um pouco essas três causas, vamos mergulhar em cada uma dessas causas. Vamos começar com medo de perder o controle, que é a principal causa pela qual as pessoas não delegam. Medo de perder o controle. De onde vem esse medo de perder o controle? E é interessante que isso muitas das vezes é inconsciente. Tem pessoas que ficam até ofendidas quando alguém fala para elas que elas são controladoras. Como assim? Não, eu não sou controlador de forma alguma. O controlador, na verdade, é um sabotador, é um comportamento sabotador, é um pensamento sabotador. Na verdade, é uma linha de pensamento que acaba sendo um dos sabotadores internos. Mas isso não é assunto para hoje. Vamos nos concentrar nesse sabotador específico, que é o controlador. Bom, e é interessante perceber que normalmente pessoas que têm esse comportamento, como é um comportamento e normalmente inconsciente, as pessoas acabam repetindo esse tipo de comportamento até em outras áreas da vida. Normalmente querem controlar a vida do marido ou da esposa, dos filhos, querem saber de tudo o tempo todo, sobre tudo que está acontecendo. E essa tentativa, na verdade que é uma tentativa. Por que eu falo tentativa? Porque é impossível controlar tudo o tempo todo, né? A vida é muito complexa, são muitas variáveis e grande parte delas não está de fato no nosso controle. Mas a tentativa, a esperança, a expectativa, a vontade de controlar tudo o tempo todo acaba gerando uma grande ansiedade. Porque você tem medo que as coisas fujam do seu controle. O controlador morre de medo de que as coisas saiam do controle. Mal sabe ele que tem pouquíssimas coisas no nosso controle. Na verdade, as nossas ações, os nossos pensamentos, e se você tem um nível de inteligência emocional maior, as suas emoções, e isso você consegue controlar. O resto do mundo, ele acontece sob variáveis e sob condições que de fato você não consegue controlar. Então, essa impossibilidade de controlar tudo o tempo todo acaba gerando um nível alto de ansiedade, inclusive um desgaste emocional muito grande, né? Você é drenado, a sua energia é drenada nessa tentativa em vão de controlar tudo o tempo todo. Muito bem. Como que eu resolvo isso? E talvez você tenha percebido que pode ser que você seja um controlador, e isso é o primeiro passo. Se você quer resolver alguma coisa, algum tipo de padrão de comportamento, a primeira coisa que você tem que saber é que esse comportamento está se manifestando em você. Você está se comportando dessa forma. Se você é um controlador, a primeira coisa para você resolver isso é perceber que você é um controlador. Uma vez que você percebe que você tem esse comportamento, você pode tomar a decisão de manter esse comportamento ou de mudar esse comportamento. E se você quer mudar o comportamento, a primeira coisa que você tem que saber é que você precisa aceitar que você não consegue controlar tudo. O mundo não está sob controle, as pessoas tomam decisões, as pessoas têm livre-arbítrio, as coisas acontecem, o mercado tem uma dinâmica, você não consegue controlar tudo, você não consegue saber o que todo mundo está fazendo o tempo todo, isso é impossível. Então, você precisa aceitar que você não é capaz de controlar tudo. E aí você precisa definir o que realmente você precisa controlar. É claro que você não vai deixar de controlar absolutamente tudo. Vou virar as costas, vou fechar os olhos, eu vou deixar tudo acontecer dentro da minha equipe ou dentro da minha empresa. Não, não é isso. Você tem que saber o que é que de fato você precisa controlar. E aí, obviamente, isso depende de que nível na hierarquia da empresa você está. Se você é o dono da empresa, você vai olhar principalmente para o resultado da empresa. Resultado imediato no curto prazo e a projeção de resultado futuro, as dinâmicas, o que está acontecendo no mercado onde você está inserido. Se você tem uma equipe, você tem que se preocupar com o resultado da sua equipe, seja lá qual for a área onde a sua equipe esteja atuando. Então você tem que entender o que é que de fato você precisa controlar. E normalmente, se você é líder, se você é um gestor, você precisa olhar resultado. O como esse resultado é alcançado, ali nas minúcias, isso precisa estar na mão do seu time. Então você precisa, basicamente, aprender a delegar. Muito bem. Um outro motivo, né, pelo qual as pessoas não delegam é a falta de confiança nos liderados. E
isso pode ser justificada ou injustificada, essa falta de confiança. Quando ela é justificada, quando você olha para o seu time e você vê pessoas inexperientes, pessoas que são incapazes de tomar decisões sozinhas, de agir sozinhas, de assumir responsabilidades. Se você olhar para o seu time e você ver esse tipo de pessoas, então você realmente tem uma falta de confiança justificada. Agora, se você olha para o seu time e você vê, cara, não, tem pessoas competentes no meu time, elas sabem fazer, elas podem tomar decisões, elas deveriam estar tomando decisão. Eu preciso dar autonomia para essas pessoas, porque o que acontece muitas vezes é que as pessoas se acostumam, mesmo pessoas competentes, podem se acostumar a um líder que é centralizador, a um líder que não delega. Então, se a pessoa está acostumada a ter que levar tudo para a tomada de decisão do líder, ela se acostuma a não tomar decisão sobre nada, a não assumir responsabilidade sobre nada, a não assumir risco sobre nada. Por quê? Porque ela se acostumou a um padrão, a uma dinâmica profissional onde tem que levar tudo para o líder. Levo tudo para o líder, não faço nada sem ele saber, não faço nada que ele não decida. Então, isso pode ser que esteja entranhado na sua equipe. E aí você precisa mudar essa dinâmica. Você vai precisar dar a essas pessoas mais autonomia. E muitas das vezes essa falta de confiança, quando ela é injustificada, ou seja, é que muitas das vezes o líder acredita que se você der liberdade, der autonomia, se você confiar nas pessoas, as coisas não vão funcionar, elas não vão ser capazes. Então essa crença de achar que o time não é capaz, e é por isso que você precisa fazer uma análise verdadeira do seu time e saber, eu tenho as pessoas certas, as pessoas são competentes, são capazes, elas podem tomar decisões de algum nível sozinhas, e tudo isso, é claro que não é assim, a Deus dará, né? Você não vai dar todas as decisões, você precisa calibrar isso. E se o time está começando a tomar decisões, você tem que começar a soltar aos poucos as cordinhas ali, né? Você tem que parar de manipular tudo, de tomar todas as decisões, começar a soltar as cordas e dar às pessoas autonomia. Então, essa falta de... Você precisa avaliar se essa falta de confiança ela é justificada ou injustificada. E se ela for justificada, o que pode estar acontecendo? Normalmente empresas pequenas que começam a crescer, no começo o líder toma todas as decisões, ele precisa de muito braço e pouca gente para tomar decisão. À medida que a empresa vai crescendo, a quantidade de coisas para fazer aumenta, e se ela continuar contratando pessoas com nível operacional, ela pode olhar de repente e ver que, nossa, eu só tenho pessoas que são ajudantes, auxiliares, assistentes, eu não tenho ninguém com capacidade de análise, eu tenho muito assistente, nenhum analista, e se eu não tenho nenhum analista, como é que vai ter tomada de decisão? Não vai ter tomada de decisão. Então pode ser que esteja na hora de você remontar as suas equipes, redesenhar as suas equipes, começar a colocar pessoas com nível intelectual, nível de conhecimento, nível de maturidade, porque tomada de decisão não envolve só conhecimento, muitas das vezes envolve maturidade, experiência. Então talvez você precise redesenhar a sua equipe para que aí sim, com uma equipe com pessoas competentes, capazes, aí sim você vai conseguir confiar nessas pessoas para tomar decisão e aí sim você vai começar a delegar. O terceiro motivo, né, porque a gente estava falando lá no começo, pelo qual as pessoas não delegam, e aí se você está no nível de hierarquia mais alto, no nível de diretoria, ou se você é o dono da sua própria empresa, você tem que ficar atento a isso, porque pode ser que você tenha na tua equipe líderes centralizadores, e esses líderes centralizadores, na verdade, podem parecer super pessoas, né, super colaboradores, que resolvem tudo e que fazem tudo, e você não sabe que você começa a se tornar dependente desta pessoa. Se essa pessoa sair, desmonta toda a estrutura, porque ela faz tudo, ela centraliza tudo. E isso é um problema grave para você que tem uma empresa. É ter pessoas que são insubstituíveis.
E essas pessoas normalmente são insubstituíveis por conta do seu próprio comportamento. Elas podem ter dificuldade de delegar ou não ter oportunidade de delegar por um daqueles dois primeiros motivos, ou porque são controladoras ou porque não têm confiança na equipe. E pode ser uma falta de confiança justificada até. Então, mas também pode ser o medo que aquela pessoa tem de desenvolver as pessoas. Algumas pessoas, elas têm, apesar do cargo que ocupam, são pessoas inseguras. São pessoas que inconscientemente têm medo. Né? E o medo é uma coisa complicada, né? Porque o medo, quando você sabe que você tem medo de alguma coisa, você pode tratar esse medo. Mas se você sabe que tem medo de aranha, se você quiser, você pode tratar esse medo de aranha. Você compreende que você tem medo de aranha. Agora, e os medos que são subconscientes? O medo que você nem sabe que tem, mas ele age e toda vez que aquela situação aparece, você evita aquela situação. Então, se você tem medo de que alguém tome o seu lugar, se você tem medo de se tornar irrelevante na empresa, e esse medo é inconsciente, você acaba centralizando, você não desenvolve as pessoas, não delega as pessoas. Porque desenvolver as pessoas tem tudo a ver com dar responsabilidade para a pessoa, dar autonomia para a pessoa. Ninguém se desenvolve se não tiver autonomia, ninguém se desenvolve se não tiver responsabilidade. Então essa falta de confiança do líder em si mesmo pode acabar impactando toda a equipe. E por que essa falta de confiança pode existir? Aí você não consegue adivinhar, né? Cada um tem uma cabeça, uma mente. Não dá para saber o que se passa na cabeça das pessoas, a não ser que você pergunte para elas. A não ser que elas mesmas consigam perceber que isso está acontecendo. E pode ser que aquelas pessoas, por exemplo, não se enxerguem assumindo novas posições. Digamos que você tem um supervisor. E esse supervisor, ele é supervisor há 15 anos. Se o cara é supervisor há 15 anos de uma empresa, está alguma coisa muito errada, né? Eu costumo dizer que se a pessoa não cresce, ela está morrendo, está ficando para trás. Então você tem um supervisor lá que está há muito tempo. Eu lembro que eu vivi essa situação numa das empresas que eu trabalhei, não vou citar o nome nem a pessoa, até porque, infelizmente, essa pessoa faleceu. E essa pessoa estava no nível de supervisão, de coordenação há muitos anos. E ela queria, né? Ela aspirava até um cargo maior. Mas teve uma situação em que ela, numa reunião de feedback com o gerente dela, ela ouviu do gerente: olha, eu até queria promover você. Você tem todas as competências para ser promovido, mas você não desenvolveu ninguém para o seu lugar. Se você não desenvolveu ninguém para o seu lugar, se eu promover você, eu vou ficar com um buraco aqui nessa posição. Então, eu não posso te promover. E aí ela se deu conta de que ela deveria ter investido nisso há muito tempo, porque uma pessoa, para chegar no lugar dela, precisaria de algum tempo sendo desenvolvida. Infelizmente, essa pessoa teve um problema de saúde e acabou falecendo, não teve tempo de colocar esse feedback em prática e desenvolver uma pessoa para o seu lugar. Então, às vezes a pessoa nem se dá conta do que está acontecendo, né? E ela quer um cargo mais alto, mas, de certa forma, ela mesma acaba impedindo que isso aconteça. Então, na sequência disso, quando isso acontece, quando a pessoa não desenvolve outra, tem medo de ser substituída, sem se dar conta disso, ela acaba deixando de delegar. Ela não delega, ela centraliza para ela, porque ela acredita que se ela ensinar, se ela passar o conhecimento, se ela começar a dar responsabilidade, a pessoa começar a tomar decisões que ela está tomando, eu vou ficar irrelevante nesse negócio aqui, eu vou acabar sendo demitido, ou essa pessoa vai ocupar o meu lugar. Então, esse medo de se tornar irrelevante acaba fazendo com que a pessoa concentre tudo nela, centralize e não delegue. Como é que resolve isso? Para resolver isso, a pessoa tem que entender que ela também precisa crescer. Ela precisa definir os próximos passos da carreira dela. E pode ser que não seja nem na empresa onde ela está. Pode ser que ela tenha que mudar de empresa. Está tudo bem, mas ela precisa enxergar isso. Ela precisa querer isso. Ela precisa entender que ela pode fazer isso. E um passo importante para que ela possa fazer isso é ela começar a delegar. Tomada de decisão, delegar atividade, delegar tarefas
para as pessoas que estão ali abaixo dela, que são a equipe dela. Então ela precisa entender que ela precisa delegar para que ela possa continuar crescendo profissionalmente. Mas muito bem, a gente falou que ela tem que aprender a delegar, que todo mundo tem que delegar, que a solução é você perceber o porquê que você não está delegando e começar a tomar ações, e no final das contas você precisa delegar. Só que delegar não é a mesma coisa do que delargar. Tem gente que acha que delegar é delargar. Olha, toma aqui, faz você isso aqui. Agora isso aqui é seu. E eu esqueço isso. E aí daqui a 30 dias eu descubro que ficou mal feito. E o resultado ficou uma porcaria. Aí eu vou achar que o erro tá vendo? Eu não posso delegar, porque eu deleguei e deu errado. Eu deleguei e a pessoa não fez direito. Eu deleguei e o resultado não foi satisfatório. Mas isso não é delegar, isso é delargar. Então, como é que você tem que fazer? Como é que eu faço, Dalton, para delegar de forma eficiente? Uma vez que eu entendi que eu estou centralizando tudo aqui e eu não quero isso, porque afinal de contas eu quero ter uma vida fora da minha empresa também. Então, como é que eu faço para delegar? Muito bem. É interessante que a gente roda e acaba voltando em alguns pontos que são pontos comuns na liderança, na gestão. E aí entende uma coisa. Para você delegar, você precisa definir o que é que você vai delegar. O que eu vou delegar? O que é a tarefa minha? O que eu vou manter comigo? Por que eu vou manter comigo? Ou porque isso é estratégico, não dá para delegar. Eu sou o dono da empresa, eu vou delegar decisões estratégicas? Não vou delegar decisões estratégicas. Eu sou o diretor da empresa, eu vou delegar decisões estratégicas? Provavelmente você não vai delegar decisões estratégicas. Agora, eu vou delegar atividades onde eu tenho pessoas que fazem essa atividade bem, muitas vezes até melhor do que eu. E se elas são capazes de fazer isso, eu vou delegar para essas pessoas. Mas quando eu delego, eu preciso definir o que eu quero como resultado. Quando você delega, você está transferindo a responsabilidade pelo resultado. Então guarda isso. Delegar é transferir a responsabilidade pelo resultado. E quando você transfere a responsabilidade pelo resultado, isso tem que ficar muito claro. Olha, o resultado que eu espero é esse. E esse resultado vai ser medido desta forma. Então você precisa definir como você vai medir e o que se espera de resultado. E é claro que para você fazer isso, você precisa ter pessoas que sejam competentes para entregar aquele resultado. Então, se você olha para a sua equipe e você tem uma atividade que você acredita que você precisa delegar, porque ela não está no seu nível de tomada de decisão, porque você tem coisas mais importantes para fazer, então você precisa contratar essa pessoa ou buscar na sua organização quem é essa pessoa que vai receber essa responsabilidade. Então, a pessoa precisa ter competência. Se você não tem essa pessoa para a qual você tem que delegar, você tem que resolver esse problema anterior, que é ter pessoas competentes na sua equipe, para que você possa delegar. Muito bem, você tem a pessoa, você definiu muito bem definido o resultado, você definiu a forma como você vai mensurar esse resultado, você precisa alinhar isso com a pessoa. Isso precisa estar alinhado. Olha, eu vou passar isso aqui. Essa responsabilidade agora é sua. É sua porque você tem competência para isso. Só que às vezes a pessoa tem competência e já sabe tudo o que ela precisa. Às vezes ela tem potencial para assumir aquela responsabilidade, mas ela ainda não tem todo o conhecimento, toda a experiência. E aí é que entra o papel do líder desenvolvedor, e entra o seu papel de ensinar, de compartilhar a sua experiência e muitas das vezes compartilhar a forma pela qual você toma decisões. Eu venci uma situação na empresa outro dia que uma pessoa da minha equipe me trouxe uma situação para eu tomar uma decisão. E aí eu entendi, eu tomei a decisão, e de imediato, porque era uma coisa que precisava ser resolvida naquele momento, então de imediato eu tomei a decisão. Mas eu entendi, eu refleti sobre aquilo, não fiquei 2 horas refletindo. Logo depois de tomar a decisão, eu refleti e eu pensei assim, essa decisão não precisava ter sido trazida para mim. Essa é uma decisão pequena. E esta pessoa, na posição que ela está, ela tem condição de tomar essa decisão.
essa pessoa, ela tem a inteligência e o conhecimento necessário. E talvez ela só precise de um alinhamento. O que eu fiz? No momento depois disso, né, na primeira oportunidade que eu tive, eu cheguei para essa pessoa e falei, sabe aquela decisão que você me perguntou? Você entendeu por que eu tomei essa decisão? Aí a pessoa respondeu, eu acho que sim. E aí eu quis entender, então me explica, o que você entendeu? Acho que foi por isso. E a gente conversou sobre isso. Foi uma conversa de 5 minutos e eu expliquei para essa pessoa qual era a forma, a linha de pensamento que eu tive para tomar aquela decisão. Compartilhei a minha forma de tomar decisão, os motivos que me levaram a tomar aquela decisão, para que ela compreendesse a linha de raciocínio e pudesse ou seguir essa linha de raciocínio e até mesmo traçar linhas de raciocínio semelhantes àquela. E aí eu passei para ela, da próxima vez, você mesma pode tomar essa decisão. Eu estou te dando autonomia para você tomar essa decisão sozinha. Isso foi falado, transmitido de forma clara. E por quê? Porque a pessoa tem competência e agora, a partir de agora, ela vai tomar esse tipo de decisão. Quando ela toma esse tipo de decisão, isso não precisa mais vir até mim. Isso torna a decisão mais ágil e isso tira de mim essa preocupação e me dá mais tempo para eu pensar em outras coisas que eu ainda não posso delegar. Então, esse tipo de coisa é fundamental para que você consiga, de fato, gerenciar a sua equipe, gerenciar a sua empresa. Então, você precisa dar autonomia. E existem, obviamente, algumas tarefas que são mais complexas, né? Então, você dá autonomia e você acompanha. O que é acompanhar? E acompanhar pode ser diferentes coisas. Tem gente que gosta de acompanhamento de perto. Tem gente que não gosta de acompanhamento de perto, gosta de fato de reportar só de vez em quando. E qual é a diferença? Pontos positivos e negativos. Pontos positivos e negativos para os dois lados, né? Então, se a pessoa precisa de acompanhamento constante, você vai precisar dedicar mais tempo. Por outro lado, você vai ter certeza de que ela está indo o tempo todo no caminho certo. Se ela não gosta de dar, e tem gente que não gosta realmente de dar, e você precisa entender as pessoas, né? Lembra? Conhecer a sua equipe é fundamental. Tem gente que se sente até pressionado. Ele pensa assim, parece que não confia em mim, me dá autonomia, mas fica o tempo todo perguntando. Aí você precisa entender, olha, estou te passando aqui essa tarefa. Se você tiver alguma dúvida e quiser conversar comigo sobre isso, fique à vontade. Se não, a gente se fala daqui a uma semana. O que você prefere? Que a gente se fale diariamente ou daqui a uma semana? Se a pessoa falar diariamente, provavelmente ela quer um acompanhamento mais de perto. Se a pessoa falar uma semana, provavelmente ela prefere ter mais liberdade, mais autonomia. Então, você vai acompanhando os resultados, você pode definir marcos e acompanhar o resultado, o desempenho, né, daquela atividade. E isso você aí precisa adaptar a pessoa e a atividade. Então, acompanhar. Então, dá autonomia, mas acompanha. Fica olhando, né? Igual quando a gente vai ensinar o nosso filho a atravessar a rua ou andar sozinho na rua. Primeiro você vai junto, aí você conversa, aí você mostra, aí depois você deixa ela aí sozinho, vai olhando um pouco de longe, fica um pouco mais afastado, até que você fica ainda mais afastado, até que você tem confiança para saber e percebe que ela já sabe fazer sozinha. E ela pode andar sozinha aí na padaria ou atravessar a rua sozinha. Então, é preciso esse acompanhamento para você saber que a pessoa está fazendo da maneira correta. Uma coisa muito importante também quando você está delegando é dar feedbacks, né? Você está acompanhando e você dá feedbacks quando você achar que é necessário. Positivos e negativos. Sempre separados. Você sabe como eu já ensinei, como é que eu acredito que é o melhor feedback. Então, feedback positivo quando é para incentivar, né? Para mostrar para a pessoa que ela fez um bom trabalho, que ela está indo na direção certa. E às vezes as pessoas precisam disso para entender que estão fazendo um bom trabalho, né? Principalmente no começo, se ela tem pouca experiência naquela atividade. E o feedback negativo sempre que é necessário. Chama, conversa, mostra, o feedback é sobre a ação, o comportamento, ele é pontual, ele é objetivo, você mostra por que não é legal aquilo e mostra, dá a oportunidade da pessoa, ou ela mesma vai perceber alternativas, ou você mostra a melhor alternativa
compartilha com ela e aí ela passa a desenvolver de uma forma diferente. Então, lembrando aqui, né, alinhar, definir qual é o resultado que você quer, definir como vai ser medido isso, quais são os indicadores, ter pessoas competentes e capazes de executar aquilo, compartilhar a sua experiência, alinhar e dar autonomia, acompanhar quando for necessário, dar feedback e aí você gerencia isso, se delega e passa a gerenciar, você deixa de fazer e passa a gerenciar, com base nos indicadores que vocês combinaram, nos marcos, na avaliação dos marcos, numa conversa semanal, a forma como você vai fazer esse acompanhamento e avaliar o resultado daquilo que você delegou. E chances são de que, se a pessoa realmente aprendeu, você vai poder aumentar, né? Ou, na verdade, aumentar o intervalo ou diminuir a frequência desse acompanhamento. Vai passar até acompanhar só mensalmente. E aí, quando for o caso, quando tiver alguma correção a ser feita, você aí dá também a responsabilidade da pessoa de tomar ações corretivas para ajustar ou alinhar qualquer tipo de ação. É assim que se delega, de forma estruturada, passo a passo, sem delargar. Bom, eu espero que você tenha compreendido, que eu tenha conseguido, principalmente, te ajudar a delegar de forma mais eficiente. Se você ficou com alguma dúvida ou se você quer conversar melhor sobre isso, fique à vontade para entrar em contato comigo pelo e-mail contato@daltonribeiro.com.br. Se você quiser me seguir no Instagram, o meu perfil é daltonribeiro.oficial, assim você vai receber ali conteúdo e vai saber ali quando vai sair um novo episódio aqui do Daltoncast. Se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, você pode entrar no meu site daltonribeiro.com.br. Lá você vai saber tudo que faço, todo o meu histórico, quem é o Dalton Ribeiro, por que ele, o que dá a ele essa credibilidade para falar tanto sobre liderança, o que ele já fez na vida dele. Tem lá todo o meu histórico, lá, todas as empresas que eu já percorrido, as consultorias, as empresas que eu já ajudei. Quem sabe a próxima empresa que eu vou ajudar pode ser a sua empresa. Se quiser falar comigo no LinkedIn, também pode entrar lá, me segue no LinkedIn, me manda uma mensagem, procura lá Dalton Ribeiro, é facinho de achar. Muito obrigado pela sua audiência, mais uma vez aqui no Daltoncast. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio, Daltoncast, o podcast dos líderes que fazem a diferença.